Olá! Nós agora vamos começar a usar técnicas de análise de dados em conjuntos de dados e aí a discutir sobre isso com a mão na massa, com exemplos práticos. Tá? Então eu vou partir primeiro da prática e de um modo de trabalhar para depois a gente ter uma visão do todo e a gente ir preenchendo as partes que forem ficando menos claras, aprofundando em certos conceitos, em certos detalhes. Até agora a gente já discutiu juntos um processo onde a gente tem perguntas que a gente quer responder sobre um conjunto de dados, né? Usando um conjunto de dados, aliás, sobre perguntas sobre a qual nós queremos produzir evidência que nos permita chegar a conclusões. Esse é o cenário macro do que a gente quer fazer, né? Eu vou agora dar um zoom micro, né, e no micro, por onde a gente começa normalmente quando a gente está lidando com uma situação como essa. E aí hoje a gente vai começar a discutir técnicas de análise exploratória de dados. Tá? A análise exploratória ela normalmente é contraposta a uma confirmatória, a uma análise inferencial, a uma modelagem de dados que eu tenho, que eu pensei já em fazer de antemão, né, a priori. Então imagina que eu quero saber se um remédio X tem mais efeito do que um remédio Y, se uma implementação A tem um desempenho melhor do que uma implementação B, se as pessoas que usam o sistema Z têm um desempenho, cometem menos erros que as pessoas que usam o sistema W. Eu tenho alguma comparação desse tipo que eu quero fazer, né? E aí eu produzo dados sobre essa situação, mas na hora de começar a usar esses dados, normalmente a gente vai antes de pegar os dados e crer que eles estão no formato ideal, que eles foram todos corretamente medidos e que eles funcionam como a gente imagina que eles funcionarão, a gente tem um processo, na verdade, normalmente, de começar checando se esses dados, como esses dados são, conhecendo esses dados, criando visões que nos permitam saber onde a gente está pisando e o que são esses dados. A esse conjunto de dados a gente normalmente chama de análise exploratória de dados. Tá? Essa é a situação em que você sempre vai ter que pensar na análise exploratória antes de usar os seus dados para responder, para criar uma evidência, para um uso fim qualquer que você imagine a priori. Né? Então eu tenho esse uso fim e antes de usar esse uso fim eu vou explorar meus dados, ou seja, vou dar uma olhada geral para saber se ele tem surpresas, como ele se comporta em linhas gerais, né? E aí, com isso, ter mais segurança, com isso, ter mais confiança no que eu vou fazer com esses dados no fim. Mas essa não é a única situação onde a gente usa análise exploratória também, tá? Em outras situações, eu posso ter acesso a um conjunto de dados, ainda não ter perguntas sobre ele e ter a necessidade, o desejo de explorar esses dados para procurar um pouco, sair tateando para ver o que tem ali e ver se eu descubro coisas interessantes, se eu descubro inclusive perguntas que eu gostaria de responder, né, usando esses dados. O mundo não é sempre linear, a gente não sempre tem as perguntas e aí chega um conjunto de dados, às vezes alguém produz um conjunto de dados novo que a gente acha muito interessante, né, e a gente resolve usar. Para dar um exemplo, não faz muito tempo o Spotify abriu a API deles e aí permitiu que você baixasse os dados sobre as músicas das playlists que você tem no seu perfil ou sobre os álbuns que você tem, álbuns que você queira quaisquer, que você pense, quero baixar as informações sobre as músicas dos Barões da Pisadinha e eu tenho alguma pergunta que eu quero, e aí eu quero olhar como são esses dados, eu quero ver o que é que tem. Eu não tenho uma pergunta de antemão, mas eu quero ver o que é que tem nesses dados, o que é que eles me permitem ver e fazer para ter ideias de perguntas, inclusive. Tá? Isso também é análise exploratória. Análise exploratória, grosso modo, é uma atitude, né, nossa ao usar um conjunto de técnicas da estatística para examinar as características dos dados que não necessariamente respondem uma pergunta explícita ou criada de antemão. E é isso que a gente vai começar a fazer agora e fazer por algumas semanas a partir de agora. Estudar técnicas que podem ser usadas para examinar dados de maneira geral
esse exame dos dados de maneira geral é a base também do que a gente vai usar depois, né? As características que a gente usa para examinar os dados, descrever os dados, também é o que a gente vai usar depois para modelar eles. Então essa é uma espécie de etapa base para depois estudarmos outras técnicas. E aí eu vou começar com um caso simples, como eu falei, mão na massa direto, RStudio aberto aqui. Vou criar um notebook onde eu vou colocar a minha análise. E essa análise vai ser uma análise no sentido exploratório de um conjunto de dados sobre o qual eu não tenho perguntas a priori, que é um conjunto de dados sobre Star Wars, sobre os personagens de Star Wars que nós já vimos em aulas anteriores aqui. Tá? Análise exploratória de dados, a sigla em inglês é EDA, Exploratory Data Analysis. Tá? Vou criar aqui um título inteligível, né, para não deixar para depois isso aqui. Vou começar carregando a biblioteca. Bom, e aí qual é a minha lógica, né? Eu posso ter posso estar interessado em eu posso ter um interesse porque eu gosto de Star Wars. Eu nunca tinha visto um conjunto de dados construído com os personagens de Star Wars, né? Eu tive acesso a esse conjunto de dados aqui e aí eu estou querendo saber o que tem nesse conjunto de dados que pode me interessar. Esses parâmetros aqui, eu posso passar parâmetros para uma célula, né? Um chunk de código. Esses parâmetros aqui são para que a biblioteca não imprima aquele monte de mensagens dizendo a que ele veio, tá? Outra coisa relevante, se você quiser procurar ajuda em R, você pode, por exemplo, né, digitar interrogação e o nome de qualquer função ou objeto que tenha pergunta, vai aparecer aqui o help dele. Tipicamente é muito útil esse help, inclusive no final aqui ele tem exemplos de como usar a função em questão, né, que você pode rodar para aprender usando a função. E aí uma das coisas que existe legal também é que alguns datasets, os datasets que normalmente são adicionados nos exemplos, eles têm help também. Então, para a gente não sair usando um conjunto de dados sem saber o que ele é, né? Esse conjunto de dados que já está carregado aqui de Star Wars, ele é um conjunto de dados sobre os personagens de Star Wars cuja fonte é, né, essa Star Wars API, que é uma API sobre o Star Wars, que vale a pena você depois examinar para ver quem como é que ela é feita, que vieses, defeitos, limitações ela pode ter na produção desse dado também. Para fins do nosso vídeo, vamos concentrar em usar esses dados. Ele já está carregado aqui. Depois em vídeos futuros a gente fala sobre como carregar dados novos. Os dados já carregados, sempre é legal começar examinando, né? Contém para cada personagem. Isso aí, e documentando aqui o que a gente está fazendo também, tá? E aí, a gente já viu isso aqui antes juntos, mas deixa eu relembrar que tem algumas coisas relevantes, né? Tem os nomes dos personagens, alguns dos quais a gente conhece, inclusive. Tem uma altura dos personagens, que se eu vier aqui na documentação ver, vou aprender que ela é em centímetros. Isso é importante, saber a unidade de cada variável, né? De cada atributo que eu estou trabalhando. A massa em quilos. E, bom, algumas outras coisas aqui. Relevante saber que a data de nascimento ela é antes de um dia X aqui, de uma batalha que eu não sei qual é. Né? E ela ajuda, então, ela serve então como idade, né? Como se fosse antes de um certo ano, quantos anos de um certo ano existem nos dados. E aí, gente, explorar os dados, inclusive, né, como tu estiver falando de técnicas, é legal motivar por que a gente vai precisar de técnicas para explorar esses dados. A razão é que, se eu tentar explorá-los diretamente, olhando-os na forma mais bruta que eu tenho aqui, que é essa, é muito difícil ver padrões nos dados. Por exemplo, é difícil olhar aqui a altura e saber qual é a maior altura, a menor altura, se há vários personagens com altura semelhante ou não, né? Mesma coisa para o peso, se quem é mais alto é mais pesado, que faixa de valores existe para as idades. É difícil ver padrões aqui, para além de alguns padrões óbvios, assim, do tipo, opa, deu para ver um NA
aqui no meio do caminho. Esse é um tipo de dado aliás, um valor, aliás, que os diferentes tipos de dados recebem que a gente não conversou na aula passada. NA é um dado faltante, é um dado que não existe. Tá? Não é um dado zero, não é a mesma coisa que zero, né? É um dado desconhecido. Por exemplo, se a gente olhar aqui, tem um NA aqui, está aqui, ó, C3PO e R2D2 são dois androides, né, dois robôs na série, e aí eles não têm cor de cabelo, porque eles não têm cabelo, então não existe cor de cabelo, tá, para eles. É meio curioso porque o sexo eles declararam como não existente, né? Então é interessante saber também como esse dado foi produzido dessa maneira. Mas alguns outros personagens eles não têm idade conhecida. Tem muitos personagens cuja idade não é conhecida nos filmes, acho que são nos filmes, e aí isso não está preenchido aqui também. Isso é um tipo de dado comum. Tá? Tanto números quanto categorias, eles podem ser faltantes, eles podem ser não existentes. Not available é o NA. Aqui, essa é uma coisa muito importante em conjuntos de dados. Normalmente, raramente eles são completos, totalmente completos. Então, voltando aqui, explorar, né, o que eu posso ter, o que pode me interessar nesses dados aqui. Por exemplo, uma coisa que me interessou quando eu comecei a ver esses dados é que existem várias espécies de personagens em Star Wars, tá? E aí eu queria de novo voltar à ideia de que se eu quiser explorar as espécies que existem aqui, isso é bastante custoso de ser feito. Eu tenho que ir lendo e tentando lembrar na cabeça aqui o que eu estou vendo, criando na cabeça alguma visão disso aqui que seja mais eficaz, né? Que seja mais eficiente também, assim, sobre a qual eu consiga raciocinar mais facilmente. A gente tem uma memória muito limitada, né? E a gente tem muito custo, muito trabalho em percorrer texto. A gente precisa ler cada palavra do texto, cada célula de cada linha de uma tabela e memorizar isso para conseguir raciocinar, extrair padrões disso. Tá? Essa é uma representação muito ineficaz para um ser humano, dado nossa limitação cognitiva. O que é mais eficaz é se eu conseguir compactar esses dados, né? Ou se eu conseguir criar outras representações que sejam mais eficazes. A única representação textual que a gente ainda vai usar sobre esses dados vai ser a representação de uma tabela muito menor e muito mais simples do que essa original. Se não fosse mais simples, não ajudaria, né? E aí eu vou começar com uma função aqui que faz uma coisa muito básica que nós fazemos como seres humanos o tempo todo quando a gente está olhando categorias. Estou falando de espécies, né? Eu posso contar, tá, as minhas espécies, ou seja, contar os valores que existem para a coluna espécie dentro da tabela Star Wars. Lembra que o jeito de ler isso aqui, isso é importante, é ler que eu vou pegar os dados da tabela Star Wars e depois vou contar os valores da coluna species. Tá? Essa coluna aqui, que eu uso o nome da coluna aqui, não é um string, é o nome da coluna mesmo. Isso é uma coisa muito legal dessa biblioteca, dessa forma de trabalhar de R. Se eu executar esse chunk aqui, eu melhorei um pouco já a minha interpretação, porque eu criei uma representação mais fácil de processar aqui. Eu tenho as espécies agora listadas e um valor só para cada espécie aqui, que já é a contagem. Já consigo ver que existem 6 droids entre essas 10 espécies aqui. Droid é a espécie mais popular, né, a que mais acontece na série. E eu só tenho 38 espécies, então ficou um pouco mais fácil de eu olhar. Não está tão fácil porque eu preciso percorrer ainda e ficar memorizando quem eram os valores altos e os valores baixos. Seria mais fácil se os valores viessem ordenados, né? True e false são representados com maiúsculos, como a gente já viu. Se eu pedir para a contagem vir ordenada, agora já ficou bem mais fácil raciocinar sobre ela. Porque eu sei que quem está em primeiro lugar é a espécie que mais acontece no universo, né, nas histórias de Star Wars, e eu vejo que são seres humanos, assim, com um número bem maior do que os demais. Depois vem droids, ou seja, nenhuma outra espécie aparece tanto quanto droids, né, e humanos. Depois são personagens cuja espécie é desconhecida, A4, então essa é uma contagem alta também, e daí em diante eu não sei explicar para vocês o que são esses outros personagens, o que são essas outras espécies mesmo não, talvez só o
Wookie é o Chewbacca, acho que talvez ele seja um Wookie, né? E existem dois personagens que são Wookiees. Se eu quisesse saber quem são esses dois personagens, eu podia ir lá, aí aqui sim faz sentido ir nos dados e filtrar, por exemplo, os dados aqui. Se eu estou só pesquisando assim rapidamente, essa é uma forma rápida de fazer. Eu posso vir aqui na espécie dele, filtrar quem são os dois Wookiees, tá? E aí eu vou ver que são Chewbacca e esse outro aqui que eu honestamente não sei quem é, mas aparece na Vingança dos Sith. Tá? Então essa é uma forma de fazer, interativa se eu estiver querendo quebrar um galho rapidamente. Se eu quisesse ver quem são de fato, então se eu quisesse filtrar quem são esses personagens Wookiees, eu estou curioso porque eu só conhecia Chewbacca, eu posso, por exemplo, aqui filtrar, né? Vou selecionar só algumas colunas, já que eu tenho tantas colunas aqui, primeiro, na verdade, e depois eu vou filtrar. Essa é outra coisa legal do teu pipe, eu posso ir adicionando passos, né, nessa sequência aqui. Eu vou pegar o nome, species, onde species igual Wookie. E aí eu consigo criar essa tabela aqui, sei lá, podia também incluir outras coisas aqui. Em que filmes ele aparece, bom, é uma lista um pouco pior de ver. Essa é uma coisa muito legal dessa forma de trabalhar do Tidyverse, porque vocês viram que eu tenho autocompleção, né, nesses parâmetros aqui, com os nomes das colunas que existem dentro dessa tabela. Essa é uma coisa muito, muito cômoda para a gente estar trabalhando, porque se fossem strings a gente não teria autocompletar. Mas, bom, voltando aqui à nossa análise, eu podia, né, o que seria legal de fazer é escrever aqui nesse notebook que essas são as espécies mais comuns de personagens em Star Wars. Percebemos que apenas humanos e robôs aparecem com alguma frequência, né? Os demais são muito infrequentes. Bom, vou salvar esse aqui ainda não. Tá, e aí isso foi um exemplo onde eu estou explorando aqui uma variável, eu estou explorando um atributo dos dados que é categórico. Lembra, a espécie é uma categoria, né? Existem valores para essa espécie, mas eu não tenho ordenação ou eu não faço operações sobre isso. Essa é a definição de categoria. Outra possibilidade é se eu quisesse olhar aqui, vamos pegar a primeira variável numérica que eu tenho aqui, a altura dos personagens. Se eu quisesse saber, se tivesse curioso sobre a altura dos personagens em Star Wars. E aí, se eu selecionar height, eu vou ver as alturas de cada um e eu vou ver que não é muito proveitoso tentar contar quantas vezes aconteceu exatamente, né? 1,72 m, 1,65 m, etc. dos personagens. O que eu vou tentar fazer então é tentar criar uma outra representação dos valores que o atributo altura tem, para que eu possa pensar, que eu possa tentar detectar padrões, tentar ver, né, em linhas gerais o que acontece nesse valor, nesse atributo altura, de uma maneira mais eficaz. A forma como a gente vai fazer isso para todo valor numérico, para tudo que for numérico, para tudo que for, até para as contagens também mais para frente, mas para tudo que for numérico, a representação que a gente vai usar para examinar os dados, primeiro, antes de tudo, é uma representação visual, uma visualização, um gráfico, tá? Porque essa é uma maneira muito mais fácil, mais rápida e fácil para nós de percebermos padrões complexos, sofisticados, padrões detalhados em dados que sejam, inclusive, muito grandes ou muito complexos. É muito mais eficaz do que uma tabela, vou mostrar aqui para vocês em um instante. E para isso eu vou usar uma biblioteca que vocês não viram ainda, eu não mostrei ainda nos vídeos, mas vai ser provavelmente a biblioteca que a gente mais vai usar nesse curso. É uma biblioteca para visualizar dados
Eu vou visualizar aqui os dados, eu vou colocar, fazer aqui e na sequência eu já explico para você aqui. Vou visualizar a altura dos personagens como um ponto. Dica número 1 de análise de dados até agora é que tudo começa com a visualização de pontos, de todos os pontos dos seus dados. Você reparou que deliberadamente eu não estou falando aqui ainda em estatísticas, em resumos, em sumários, em média, em mediana, essas coisas, porque não faz sentido a gente começar uma exploração por um resumo. A gente quer começar a exploração pelo dado em toda a sua complexidade, em todo o seu detalhe, né? Primeiro, pelo menos, tentar ver isso, para depois tentar ir criando resumos, se for necessário criar esses resumos. Ver como um gráfico simples de ponto aqui, ele já me trouxe uma série de informações que são bastante relevantes. Eu vou colocar aqui um string qualquer aqui. Já são os personagens aqui. E aí os personagens, eles estão, eu coloquei no eixo X, né, os personagens, e no eixo Y a altura deles, e desenho um ponto para cada personagem. Isso que está na sintaxe ali em cima. Aí coisas que eu consigo perceber agora muito mais facilmente do que eu conseguia na tabela. A altura dos personagens, ela varia de um pouco mais de 50 centímetros aqui, não sei se é 150, 100, aqui embaixo vai ser 50, então existem personagens de uns 60 centímetros aqui, até personagens com 2,60 metros, 2,70 metros, mais ou menos. Essa é a faixa de valores, né, dos personagens que acontece em Star Wars. Outra coisa que eu consigo perceber, a maioria, há uma concentração de personagens aqui entre 1,50 m e 2 metros. Né? Há poucos personagens com mais de 2 metros e há relativamente poucos personagens com menos de 1,50 m. Há alguns aqui embaixo, mas não é tão frequente. Só há um personagem com mais de 2,50 m. Lá longe eu consigo ir percebendo, então, uma série de atributos, uma série de características no conjunto de valores da variável altura, height, aqui. Tá? É isso que eu estou fazendo. E repara como eu consegui fazer isso muito rapidamente com essa representação visual dos dados. A gente é muito mais capaz de perceber padrões em elementos geométricos do que em elementos alfanuméricos, do que na tabela que a gente estava tentando usar antes. Se você tiver na dúvida, você pode tentar abrir de novo a tabela Star Wars, pode até ordenar aqui a altura e ver quanto você comparar o quanto você consegue fazer de leitura nessa tabela. Se ela estiver desordenada, eu desafio você a fazer alguma leitura. Mas se não, se você ordenar, você pode tentar fazer a leitura e comparar com a leitura que você consegue fazer na visualização. Tá? A psicologia, a neurologia e eu vamos argumentar com você de que você é muito mais eficaz com a visualização do que com a tabela, e com valor alfanumérico. Tá? E aí, isso serve para a gente olhar os dados, as alturas de todos os personagens. Né? O que podia acontecer aqui? Eu podia ter alguma altura, talvez, sei lá, de negativa, 5 metros, alguma coisa assim. E isso vai começar a me fazer pensar sobre como esses dados foram produzidos, querer saber se o que é que está acontecendo, por que esses dados são assim. Eu posso começar a pensar sobre esses dados. Tá? Outra coisa relevante que isso aqui vai me fazer é me fazer pensar também, chamar atenção e gerar perguntas. Quem é esse personagem de mais de 2,5 metros de altura? Né? Quem são esses personagens de menos de 1 metro de altura? Se eu sei o que é altura, eu sei que são alturas um pouco incomuns, pelo menos para seres humanos. Né? Mais coisas que são relevantes. Tem seis linhas, ele está me dizendo aqui que tem 6 linhas para as quais havia valores faltantes. Isso quer dizer que há 6 linhas para as quais a gente não tem a altura dos personagens. Pode ser relevante descobrir quem são esses personagens. Né? Vou começar fazendo isso aqui, vou filtrar, né? Eu quero saber quais são as linhas que têm certa característica, estou filtrando a Star Wars de acordo com a altura. Aí, uma coisa para a gente aprender sobre R é que se eu filtrar assim, quais são as alturas que são iguais a NA, isso não vai funcionar. Depois a gente pode discutir por quê, mas eu tenho que checar com essa função isNA, né, quem é que são os valores NA de altura. Lembra que isNA é uma função que recebe como entrada um vetor, esse vetor é a coluna altura inteira, tá? E aí ele vai me retornar
né? Se eu fizer aqui um isNA Star Wars, o jeito de acessar uma variável dentro de Star Wars é com esse dólar aqui, dentro de uma tabela. Você não vai precisar fazer isso quase nunca, mas estou explicando o que eu estou fazendo aqui. E aí, quando eu executo esse isNA num vetor, ele me retorna um vetor dizendo para cada elemento do vetor que eu passei, se ele é NA ou não, como um booleano, verdadeiro ou falso, né? Então tem aqui um verdadeiro e alguns verdadeiros aqui no final. Se eu passo esse conjunto de verdadeiros e falsos para o meu filtro, ele sabe que linhas manter. Ele vai manter as linhas que são verdadeiras. Para mim, é isso que está acontecendo aqui dentro desse filtro. Né? Estou passando uma expressão que retorna um vetor de elementos lógicos. E aí isso é usado, de valores lógicos, é usado para filtrar a tabela original. Bom, contei essa história toda, está aqui os personagens para os quais eu não tenho altura. É até curioso, né? Se você gosta dos filmes Star Wars, BB-8, Rey e Finn e Poe são todos personagens desses últimos filmes agora, da Disney já, né? Dos 3 últimos, dos sei lá quantos já são agora no Star Wars, mas são os filmes mais recentes que têm esses personagens. Por algum motivo parece que o processo de produção dos dados não tem alturas e pesos para esses personagens. Isso pode ser uma coisa relevante de você saber na hora de analisar. Também não tem a idade deles. Né? Isso é curioso. Né? Talvez seja legal você saber isso e saber que se você quer analisar idades e alturas, você não vai conseguir analisar dos personagens dos filmes mais recentes. Essa é uma coisa que a gente descobriu aqui explorando os dados. Né? A gente se permitiu pensar perceber que havia dados faltantes aqui que a gente não entendia porque estão faltando dados de altura. Então não tem uma justificativa boa. Ao olhar aqui, eu suspeito que é isso. Inclusive, o próximo passo, né, a análise de dados, ela nunca é o fim da explicação, ela é o começo da explicação. Então, o próximo passo, inclusive, aqui seria abrir o site da API do Star Wars e tentar descobrir lá se há uma explicação para por que essa lista de personagens não tem alturas e aí decidir se isso impacta as análises que a gente pode querer fazer ou ter consciência disso para saber se isso impacta as análises que nós podemos querer fazer. Tá? Ok, isso foi para a gente olhar aqui as alturas dos nossos personagens. Né? Outra coisa que eu posso querer fazer é comparar as alturas dos nossos personagens, tá? De diferentes espécies. Então, a gente já falou de espécies, já falou de alturas. A comparação que a gente vai fazer, ela vai sempre começar também com a comparação no maior nível de detalhe que a gente tem. Tá? Eu vou pegar aqui Star Wars e vou fazer de novo um gráfico. Um gráfico é um mapeamento de variáveis que estão numa tabela para elementos gráficos, para atributos de elementos gráficos que estão numa figura. Tá? Um gráfico, uma visualização, é uma transformação de coisas que estão numa tabela, a transformação de uma tabela em elementos geométricos. Daí que o ggplot é a biblioteca que nós vamos usar para plotar, né, ou visualizar dados. O principal argumento que a gente vai passar para ela é o mapeamento. A gente já está passando os dados através do pipe aqui. Esse dado é o primeiro argumento, né, seria assim, data igual a Star Wars, se eu não estivesse usando o pipe. Tá? E o segundo argumento muito importante é o mapeamento, é como eu vou mapear atributos da tabela em elementos do gráfico. Eu já sei que eu vou querer plotar, como sempre, um ponto. Tá? E aí eu vou querer mapear alguns elementos dos dados nos pontos. Eu vou mapear, como eu estava mapeando antes, o Y aqui na altura dos personagens. Tá? Só que agora eu vou mapear também o X como sendo a espécie dos personagens. Então, vamos ver lá, estou pegando Star Wars e depois desenhando um gráfico com pontos. Os elementos geométricos do meu gráfico serão pontos, existirá um ponto para cada linha de Star Wars e os atributos desses pontos serão os seguintes. Eu terei no eixo X a espécie e no eixo Y a altura dos personagens. Esses são atributos dos dados, né, que serão mapeados para características dos pontos. É assim que funciona. As camadas do ggplot elas vão se sobrepondo com somas. Tá? O pipe ele é usado em todo o resto
Mas dentro do ggplot a gente usa somas para ir colocando camadas sobre camadas. Eu poderia colocar em cima de um ponto aqui uma linha ou uma coluna ou sei lá, um outro desenho qualquer. Tá? Isso é uma forma de ir ligando camadas. Todo gráfico ele tem pelo menos uma camada base com ggplot e uma camada com um elemento gráfico que você quer fazer. Eu estou usando pontos por enquanto. Isso gera uma figura pouco legível pela razão principal de que eu coloquei no eixo X aqui as espécies. E aí não tem espaço para escrever o nome de todas as espécies aqui, elas estão se sobrescrevendo, né? Em geral é uma boa ideia você colocar coisas escritas, textos no eixo vertical, né? No eixo Y, e colocar os pontos, os valores do X. Então cada pontinho aqui é um personagem, né? Aqui os humanos, eu tenho um monte de humanos e tenho os demais personagens. Agora eu consigo ver, por exemplo, aqui que eu tenho um personagem, aquele personagem altão da gente, era esse personagem aqui, ó, que é um Kermian, seja lá o que isso for. Os personagens baixinhos são, o menor personagem de todos é o personagem da espécie de Yoda, deve ser Yoda mesmo aqui, né? Só tem um personagem daquela espécie nos filmes todos, e a gente consegue ir vendo aqui, então, alguns padrões. Eu vou fazer uma coisa, a segunda coisa que você sempre quer fazer quando você está analisando uma variável categórica, assim, você quer ordenar ela, tá? Eu vou reordenar ela aqui, de acordo com a altura. Então, estou reordenando species de acordo com height. E aí a figura fica bem mais legal da gente ir examinando. Você consegue ver agora mais facilmente, né, os personagens cuja altura não sabe ainda, né? Então aqui em cima em primeiro lugar, mas depois você vê que os humanos eles ficam todos entre 1,50 m e um pouco mais de 2 metros. Posso estar curioso de saber quem é esse personagem de 2 metros, inclusive. Né? Os androides eles são pequenos, não tem nenhum androide altão, não tem nenhum androide com mais de 2 metros entre os personagens dos filmes, e por aí vai. Os Wookiees, que são a espécie de Chewbacca, né? São esses segundos mais altos, e assim por diante. A gente pode ir vendo o que acontece aqui e, né, conversando sobre essas características, criando comparações. Eu posso querer saber agora, quem é esse humano de 2 metros, como eu falei, né? Será que os androides, eu consigo reconhecer que androides pequenininhos são esses? Será que eles têm a ver um com o outro? Tá? Essa é uma forma da gente usar visualização para ir criando visões sobre as quais a gente consegue fazer leituras rápidas, detectar padrões, né? Nesse caso aqui, olhando todo o detalhe, vendo os pontos em sua máxima resolução. E esses padrões vão nos dando entendimento sobre os dados e gerando novas perguntas sobre os dados. Podem ser perguntas que aprofundam o nosso entendimento dos dados ou que nos fazem conhecer melhor o processo de produção dos dados, possíveis limitações nos dados também. Queria terminar aqui só mostrando uma outra coisa. Aqui a gente olhou a altura dos personagens. Eu podia também querer olhar o peso dos personagens, para ficar aqui num outro dado fácil que tem aqui em Star Wars. Eu vou fazer um ggplot parecido com o que eu fiz ali em cima, né? Um mapping aqui. Aí tem essa função AS, porque é um mapeamento estético. Eu preciso sempre passar o meu mapeamento precisa estar sempre aqui dentro, tá? Os atributos vão ser nomeados. Eu vou ter aqui no X, vou botar nada por enquanto aqui. No Y vou colocar a massa. Vou fazer até o contrário, né? Vou fazer como eu fiz aqui. No X vai ser a massa e no Y vai ter nada. Eu vou fazer os pontos. Ao visualizar os pontos, eu vou ver que os dados, né, os valores que eu tenho para o atributo massa, eles estão distribuídos na faixa de valores possível da massa de uma maneira muito diferente da distribuição que eu tinha antes para os valores de altura. Vou inverter aqui para ficar mais fácil a comparação. Mas olha como os valores da altura se distribuem aqui e olha como os valores da massa se distribuem aqui. Eles estão muito diferentes, né? Estou vendo como os pontos estão distribuídos no espaço, que é o equivalente a saber como os valores para os meus personagens
né, de um atributo estão distribuídos na faixa de valores possível. A gente chama isso de distribuição de valores de uma variável, de um atributo, de uma característica. Tá? Distribuição é uma coisa que a gente vai falar muito aqui ainda, mas vê como a distribuição aqui ela é muito mais concentrada, né, nos valores, num conjunto de valores mais à esquerda aqui. Eu tenho um personagem de massa gigante lá para a direita, que já me desperta novas perguntas, né? Que personagem é esse? Outra coisa que pode me despertar perguntas. Tem 28 linhas sem massa aqui, isso é bem mais do que o número de personagens que eu tinha sem altura aqui. Isso merece uma investigação, isso vai despertar também um alerta aqui para eu começar a pensar sobre o que pode ser isso, eu queria investigar o que pode ser isso. E aí esse processo vai, né, se retroalimentando. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com duas janelas abertas, ou com dois arquivos abertos. Um que está aqui com o relatório onde a gente vai trabalhando, e um segundo arquivo onde a gente vai anotando aqui perguntas, né? Quem é o personagem de massa gigante? Por que há mais dados faltantes na massa do que na altura? Aquela outra pergunta que a gente tinha chegado já, né? Por que os personagens dos filmes mais recentes não têm dados de altura? E por aí vai. Eu acho que é legal ir criando esse log das perguntas que você vai fazendo, porque depois você vai priorizar aqui também. Não vai dar para responder tudo e saber tudo sobre o mundo inteiro, né? A gente vai precisar criar alguma prioridade depois para examinar essas perguntas. Mas, gente, com esse processo aqui, até agora, eu acho que eu já consigo ilustrar para vocês alguns pontos que vão me fazer encerrar o vídeo agora para deixar você pensando e exercitando esses pontos. Os pontos são sensibilizar você para o valor, o papel da análise exploratória de dados, mostrar a necessidade do uso de técnicas para que a gente possa explorar os dados de maneira mais eficaz. Particularmente, duas técnicas que nós usamos aqui foi a criação de uma tabela muito pequena de contagens, né, que nos permita entender os dados rapidamente. E a outra técnica, mais versátil e mais poderosa, foi visualizar todos os valores de um dado, né, todos os valores de um atributo, para examinar o conjunto na distribuição de valores que aquele atributo assume, tanto dos valores existentes quanto dos valores não existentes também, né, dos valores faltantes também do ZNA, faltantes também, que eles são uma realidade muito comum nos dados. Esse processo ele gerou entendimento da gente sobre como os dados são produzidos, sobre o domínio sobre os dados, sobre os filmes, e gera principalmente muitas novas perguntas que vão alimentando, continuando a alimentar a exploração, nos dando confiança ou nos ensinando sobre as limitações dos dados que nós decidimos usar na nossa análise. Uma ótima continuação desse vídeo agora seria que você abrisse um notebook, né, no RStudio com os dados Star Wars e continuasse essa análise para entender talvez padrões relacionados ao sexo dos personagens, as espécies, quem é aquele personagem muito pesado, né, ou descobrir outras curiosidades e características que te interessem para compartilhar comigo e com as outras pessoas que estiverem vendo esse vídeo também. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!